Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast, o podcast do Veracruz. E hoje nós trazemos um tema que inaugura uma nova era na relação entre pacientes e profissionais de saúde no Brasil, que é o novo Estatuto dos Direitos do Paciente, sancionado em 6 de abril de 2026. Entra em vigor, então, em nosso país um marco legal, a nova lei que traz para o ordenamento jurídico princípios fundamentais como autonomia do paciente, segurança no cuidado, direito a receber informação e participar das decisões do seu tratamento, privacidade, respeito, trazendo aí mais clareza sobre o papel de cada parte nesse encontro clínico, que é baseado em vínculo de confiança, que é o cuidado em saúde. Então, para explicar hoje aqui o que isso muda na prática, o que essa lei impacta e representa tanto para o hospital quanto para o paciente, eu recebo 3 convidados especiais. Estão comigo aqui o Dr. Gabriel Redondano, que é diretor técnico médico do Veracruz Hospital. Como vai, doutor? Tudo bem, Marcela. Sempre um prazer estar aqui com você, ainda mais num tema tão cativante que vai moldar todo o sistema de saúde nos próximos anos. A gente que agradece demais. Também comigo a Cláudia Matias, que é gerente de qualidade do Veracruz. Como vai, Cláudia? Muito bem, obrigada. É um prazer, é uma honra, é motivo de muita comemoração, Marcela. A gente está aqui hoje para falar de um assunto tão inovador e que, de fato, como o doutor Gabriel falou, vai trazer uma mudança para as relações de cuidado em saúde. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Também comigo a Lilian Ransato, que é gerente de enfermagem do Veracruz. Bem-vinda, Lilian. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você. E vai ser um assunto muito importante e a gente vai conseguir chegar ao conhecimento de todos. A nova lei 15.378, que instituiu o Estatuto dos Direitos do Paciente, vem aí garantir direitos essenciais, na verdade, Cláudia. Então, quero entender o que motivou a criação desse estatuto e quais são os principais aspectos dessa nova legislação. Bem, então, na verdade, é de fato algo muito inovador. A lei ela já vinha como projeto de lei tramitando há 10 anos e agora, na semana passada, ela foi sancionada no dia 6, como você falou. Uhum. Se a gente pensar rapidamente, um histórico, um breve histórico, em 1973, a Associação Americana dos Hospitais, ela criou a primeira Carta de Direitos dos Pacientes, mostrando que isso já é um senso comum, inclusive na comunidade médica. E depois, outras cartas, outros estatutos vieram. Em 1992, a primeira lei, aí já como lei, surgiu na Finlândia. Para você ter uma noção, hoje, e todos que estão ouvindo, apenas 5 países da Europa não têm essa legislação. Aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Equador já contam. Então, o Brasil, ele entra aí nesse... em muito boa hora, como um país que conta com uma legislação específica em direitos do paciente. Acho que cabe ressaltar que é um novo ramo jurídico. Esse direito ele não se confunde com o direito médico, nem direito biomédico, nem o direito sanitário. Então, tudo que nós vamos falar diz respeito aos pacientes que já estão em cuidados de saúde e se aplica ao hospital privado e hospital público. E aí tem vários direitos, agora como direito mesmo, um arcabouço jurídico, mas que não vem para litigância, não, muito pelo contrário, nem para gerar conflito, vem para aumentar a parceria e o foco na qualidade e no cuidado seguro. Afinal, como é que se coloca tudo isso em prática, quais são os desafios, mas eu acho que o mais importante é bom para todas as partes. Então, por isso a gente está muito feliz, motivo de comemoração. Me parece que isso vem para melhorar essa relação do paciente com o hospital, com o seu atendimento, com os profissionais. Doutor Gabriel, muitas novidades que esse estatuto traz, que a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Então, uma delas é o direito à informação, privacidade, sigilo, segurança. Na sua opinião, como diretor técnico do hospital, quais são os principais desafios para implementar isso? Que mudanças são essas exatamente? Sim, primeiro agradeço a pergunta, é muito importante. Eu acho que os desafios, a gente está presenciando alguns novos, alguns que já estavam sendo estabelecidos. A gente tem uma sorte, acho que da própria filosofia do Veracruz, nesses 82 anos de história, de sempre, de fato, colocar o paciente no centro do cuidado. Então, isso aí vem para fortalecer essa visão. A gente tem lá, por exemplo, também no nosso corpo de gestão, por exemplo, o Dr. João Paulo, ele sempre nos ajuda quando a gente vai ter que tomar alguma decisão, seja ela qual for, vai ser uma melhoria. Mas é uma melhoria para quem? É uma melhoria pro paciente?
Então isso já dá uma boa moldada naquilo que a gente vai fazer ou não, e já é um bom, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio. E tem uma frase também muito forte do Dr. Fábio Fraga, também da gestão, que fala que seja qual for o hospital e seja qual for o tipo de hospital, público isso fica mais evidente, porque toda a população paga os impostos, mas seja qual for o hospital privado, por exemplo, seja ele um hospital com ou sem fins lucrativos, que faça parte de uma outra empresa, enfim, que tenha capital na bolsa ou não tenha, a gente tem um único patrão. O nosso patrão é o paciente. Se ele, por algum motivo, ele não frequenta mais o nosso hospital, se ele desiste de procurar uma outra opção, não tem ninguém para... Não faz sentido um hospital. Então, todas essas mudanças, e agora em forma de lei, elas direcionam para que todos esses centros de cuidados em saúde, seja qual esfera for, ambulatorial, hospitalar, público, privado, que a gente tenha de fato essa transparência. Eu acho que essa lei ela traz para a gente de palavra essa transparência que o paciente tem que ter, e seus familiares, em toda a sua jornada hospitalar. Porque diferentemente da gente que escolheu estar no hospital para trabalhar, o paciente não escolhe, né? Na maioria das vezes, tirando alguma outra exceção, ele está lá por algum dos momentos que ele está o mais fragilizado possível. Quando a gente fala, a gente tem esse cuidado, porque muitas vezes a gente até divulga alguns números de atendimento, de número de cirurgias, tal, e o que a gente tem em mente é o seguinte, tá, esse mês a gente fez aí uma boa quantidade de cirurgias. Só que para o paciente, muitas vezes, aquele procedimento não é só um número, talvez seja a única cirurgia que ele vai passar na vida dele. Então, quanto mais a gente esteja transparente nesse fato que seja uma troca, e como toda troca não pode ser só de um lado, tanto que o hospital tem que estar aberto, seja ao sigilo das informações, para quem não está fazendo parte do cuidado, deixando bem claro que ele é o seu... A gente tem hoje o que fala-se muito, né, em MBAs de saúde, o paciente ele é o CEO da sua jornada. Né? Ele que tem ali, tem que estar... Ele é o protagonista. Ele tem que estar participando das decisões das terapias e para isso ele tem que estar informado de quais são os efeitos benéficos e os efeitos adversos de cada tratamento. Então é isso que, na verdade, embora ela possa ser desafiadora, ela vem facilitar o nosso dia a dia, porque a gente fala muito em cuidado centrado, mas essa lei é isso, ela de fato agora... em termos jurídicos, ela coloca o paciente no centro do cuidado e das decisões. Lilian, você como gestora do corpo de enfermagem, que é quem está ali no dia a dia, né, muito próximo do paciente, esse eixo forte do Estatuto, que é o direito à informação, como é que isso vai se aplicar na prática, ou já se aplica, inclusive, no hospital? É muito importante a gente ressaltar, né, que a relação entre o cuidado do paciente e a capacitação da nossa equipe, ela é extremamente importante, porque isso vai dar subsídio, não só para a equipe, mas para o paciente, ao envolvimento. Então, hoje, a gente tem rotinas, rituais internos dentro da instituição para que eles possam compartilhar. Então, toda vez que o paciente ele interna, ele já vem com o seu diagnóstico já definido, compartilhado com o médico. E qual é o papel da enfermagem? A enfermagem ela tem um papel grandioso de manter essa comunicação, esse tratamento terapêutico dia a dia, para que as informações elas não se percam. Então, assim, a equipe multidisciplinar, as visitas beira-leito, a passagem de plantão. Então, a gente tem que assegurar que o paciente ele tem esse conhecimento do seu tratamento e que a gente não tenha nenhum desvio e que isso não se perca ao longo da sua internação. Então, hoje nós temos dentro da nossa instituição as metas internacionais de segurança. E o que essas metas trazem? Trazem segurança a todo o procedimento a executar com esse paciente. Então, por exemplo, né, medicação. Eu vou administrar uma medicação nesse paciente. Ele tem que saber qual é a medicação. E para que ele saiba essa medicação, eu tenho que ter associado, eu tenho que ter conversado com ele, explicado qual é a medicação administrada. E para que isso aconteça, ele tem que confirmar comigo os dados. Então, a gente fala muito de Meta 1, que é tão importante quanto ele vai falar para mim assim, o seu nome completo, data de nascimento, para que a gente possa ter garantia na medicação certa, para que não tenha erro, para que não tenha nenhuma falha, para que ele se sinta seguro. Quando a gente vai levar um paciente para o centro cirúrgico, então nós temos lá a aplicação de uma Meta 4, que é a cirurgia segura, onde a gente envolve esse paciente nesse procedimento.
Isso traz segurança e ele entende, a equipe se segura quanto a isso. Então, esse envolvimento da equipe multidisciplinar, a passagem de plantão, a troca de conhecimento contínua, porque eu falo, na enfermagem é um corpo que permanece no hospital 24 horas. Então, ela tem que transitar a meta terapêutica junto com o paciente, fazendo a apresentação, relembrando, para que isso em nenhum momento haja um desvio, não deixe ele inseguro. E não só ele. Então, a gente também envolve quem? Os responsáveis. Então, existem as pessoas que são responsáveis por aquele paciente que não tem condições, naquele momento, de assinar por si, de confirmar alguma informação. Então, a enfermagem em si, ela acaba sendo um eixo muito importante dentro da instituição para que nada ela escape, para que a gente minimize as falhas e os erros, envolvendo ele nesse cuidado, participando, né? Deixando ele, de fato, como centro das atenções. Acho que a comunicação é um eixo importante, né? Não só entre a equipe que vai passar todas essas informações sobre o paciente, mas também a comunicação para ele do que está acontecendo, né? Envolvê-lo, né? Para que ele possa entender o quanto é importante, não só a enfermagem, a equipe multidisciplinar, a equipe médica, mas como um todo. Então, ele tem que entender qual que é o tratamento, qual que é a metodologia, qual foi o plano terapêutico traçado. Sim. E a gente hoje tem rituais, ferramentas que são aplicadas dia a dia, envolvendo o paciente e o seu responsável nesse processo. Essa questão do envolvimento com o paciente, né? O novo estatuto ele traz também o ponto do consentimento informado, doutor Gabriel. O que isso significa realmente, né? A pessoa, então, ela tem direito de receber essa informação, por exemplo, aceitar ou não um procedimento que ela vai ser submetida? Sim. Acho que isso aí no Brasil, a gente já tem os termos de consentimento. Em tese, quando eles chegaram, eram termos de consentimento padrão. Então, se fosse fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, por exemplo, não era um termo específico. Mas vem de um conceito muito mais amplo, que vem aí ganhando muito mais espaço, inclusive é o que fala também na nova lei, que é do letramento do paciente. Ou seja, o paciente hoje ele tem que estar letrado, educado e sabendo toda aquela jornada, o que ele vai acontecer. Logicamente, isso facilita essa educação, porque hoje tem várias ferramentas para ele buscar informação, só tem que saber quais são essas fontes, porque a gente tem uma chuva de sites de busca, de inteligência artificial. E o que acontece, no termo de consentimento, o paciente, a gente já falou, ele está no momento mais fragilizado. Então, ele está confiando, muitas vezes, a vida dele mesmo ao cuidado de uma equipe de saúde, né? A gente fala, complementando o que a Lilian falou, a gente, por exemplo, quem leva o paciente no hospital é o médico. Mas quem faz com que o paciente volte a esse hospital é justamente esse cuidado, é a enfermagem, a equipe multidisciplinar, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, que faz que ele volte, porque é quem fica ali 24 horas com ele por dia. Quando a gente fala do consentimento informado, o que é? Primeiro a gente tem que... ele reforça a comunicação. A comunicação não é só o que eu falei, é o que o paciente entendeu. Então, ele deixa bem claro qual é a importância desse feedback do que eu falei, se é realmente o que o paciente entendeu. E com isso, ele vai permitir que aquele tratamento proposto possa ser realizado. E ele também tem o direito de, não é esse termo de consentimento, ele não tem prazo de validade indeterminado. A qualquer momento, o paciente ele pode retirar esse consentimento, ou seja, essa não concordância mais com esse tratamento e buscar, de repente, outras opções, buscar, de repente, opiniões de outras equipes. Então, justamente ele se coloca como o protagonista total desse cuidado e ele está consentindo, ele está permitindo que aquele cuidado seja feito. E, logicamente, isso passa por qualquer procedimento, medicação, o que envolver esse atendimento? Qualquer procedimento, medicação. A Lília falou, por exemplo, desde e o que o Estatuto traz, né, a lei traz, é ele maior conhecimento de todo mundo que possa, de alguma maneira, estar cuidando e de uma maneira afetando positivamente ou não a sua saúde. Então, ele ensina, por exemplo, o conhecimento que o paciente tem que ter e ajuda até a cobrar, por exemplo, se aquele profissional de saúde está fazendo a higienização das mãos, por exemplo. Tá. Se ele vai fazer uma cirurgia, qual é essa cirurgia? O que é esperado dessa cirurgia? O motivo dessa cirurgia, se foi proposto outros tratamentos além do tratamento cirúrgico, porque muitas vezes a cirurgia é o fim da linha de um tratamento, né? Por exemplo, um procedimento ortopédico, muitas vezes ele tentou fazer fisioterapia, reabilitação e por algum motivo ele teve que ir para a cirurgia. Então, se foi proposto para o paciente esses tratamentos não intervencionistas, não cirúrgicos,
se foi falado para ele quais são as possíveis ganhos que ele vai ter com aquele procedimento e também as possíveis complicações que ele pode ter com aquela cirurgia. Então, isso fica muito bem claro e o ajuda a tomar a melhor decisão. E isso é um ato totalmente privativo do paciente. Salvo em algumas situações onde o paciente tenha, por exemplo, um tutor, que ele esteja por algum motivo já sofrido uma intervenção, que ele não está totalmente na sua capacidade cognitiva, alguém vai tomar essa decisão por ele, mas também tem que estar expresso por ele quem que vai ser essa pessoa responsável. Ele pode direcionar esse cuidado. Mas, de fato, eu acho que a palavra que a gente vai usar, muitas vezes, eu enxergo isso na lei, é a transparência. A transparência daquilo que pode acontecer de positivo, de negativo, e o que foi proposto também para ele, todas as etapas para, de fato, aquela cirurgia se tornar necessária. Cláudia, então, vai muito além de um consentimento, de aceitar ou não um procedimento. Ele participa, de fato, dessa tomada de decisão, é isso? Tem algo bastante interessante aí, que é, inclusive, muito novo. Como a nossa legislação surge 34 anos após a primeira, a nossa legislação no Brasil é uma das poucas que tem um direito extremamente inovador, que é o da tomada de decisão compartilhada. O Dr. Gabriel já trouxe isso daí, que é assim... Antes da gente chegar o consentimento é o fim de um processo decisório. Mas antes teve toda a questão do protagonismo, foi uma palavra que você usou, que o Dr. Gabriel usou, a Lilian já trouxe também. O paciente, no seu conhecimento experiencial, que ele conhece a sua saúde, os seus sintomas, a sua história, as suas preferências, os seus valores, que tudo isso é levado em conta, e o profissional, ele tem o conhecimento técnico. Né? A grande inovação é esse protagonismo numa atitude de parceria, para que essa tomada de decisão seja apoiada com o saber técnico, mas com o que importa para o paciente. Existe até um movimento mundial que fala sobre isso, o que importa para você. Então, o que ele pretende, quais são os valores, e aí sim, aí com base nesse letramento, porque não é uma chuva de informações, é de fato a informação no tempo correto, para aquele quadro daquele paciente, as opções terapêuticas existentes no momento e essa tomada de decisão seja feita em conjunto e a partir dali, aí a gente tem um consentimento informado, que é uma das questões dentro do novo ordenamento que já existia, né? O consentimento, mas a tomada de decisão é algo muito inovador. O nosso estatuto é um dos poucos que tem isso, então muda muita coisa, muda essa questão do protagonismo. E, de novo, que não é uma disputa de poder, é uma relação de parceria, cada um com o seu saber, né? Acho que é muito interessante a gente trazer isso e ressaltar como um serviço de saúde, que tem uma tradição, né, em Campinas e que acho que a gente pode dar um testemunho, assim, é um desafio. Vai exigir muito mais diálogo também, né? Isso, muito mais diálogo, mas é importante. Então, é uma quebra de paradigma, né, para que a gente não pense em litigância, paciente de um lado, profissional do outro. Não, ao contrário. Passa claramente por mudança de comportamento e por uma forte cultura institucional. Muito forte. Algo que está muito ligado à experiência, ao dia a dia da enfermagem, Lilian, que tem aí no estatuto, essa questão do respeito à dignidade humana, privacidade, o direito do paciente de estar acompanhado, né? O que muda nesse sentido nas consultas e internações? Tem novidades aí? Tem novidade. Então, hoje a gente sabe que a legislação, ela tem uma legislação que autoriza acompanhante para idoso, acompanhante para criança, acompanhante para o gestante, para alguém que tem alguma deficiência física. E hoje o direito vai ser para todos, até mesmo para os homens, né? Que ficou de fora. Que ficou de fora. Então, hoje, traz esse direito a todos. Em qualquer procedimento. Em qualquer procedimento. É claro que tudo é baseado em cima daquilo que não vai trazer risco. Então, tudo é uma avaliação feita, onde se tem um risco para um paciente que está ao lado de um leito compartilhado, um risco para o próprio paciente, a gente vai revisar dentro do processo. Mas ele trouxe um ganho grande. E esse ganho do direito ao acompanhante, ele é muito importante. Hoje, no Vera Cruz mesmo, a gente está há 3 anos, nós temos uma visita, uma visita não, né? Eu digo assim, a liberação de acompanhante para a unidade de terapia intensiva. Então, é uma unidade que fica com acompanhante 24 horas. E o que isso traz de benefício? Traz de benefício não só a terapêutica do paciente, mas o estado mental, a saúde física e o mental, porque ele está frágil. Ele está dentro de um leito,
sozinho sem a sua família e o seu ente querido. E com esse direito a gente consegue trabalhar a equipe. E é tão importante que a gente trabalha não só o paciente, não só a família, mas a equipe. A educação da equipe em educar o paciente e o acompanhante é extremamente importante. É um desafio, mas é muito gratificante quando você vê o resultado na ponta. Quando você enxerga a melhora do paciente e ele pode participar. Então, esse é um grande eixo e um grande avanço. Quando a gente fala em humanização, acho que isso traduz muito, né? Eu acho que a gente tem algumas ações já no Veracruz, mesmo antes, né, de qualquer lei. A presença, a saúde, ela não é só física, né? Ela é o bem-estar psicossocial. Então, você está próximo dos seus entes, né? No caso, a lei agora específica como acompanhante, ela faz parte do tratamento de saúde, porque ela vai estar ajustando numa forma de saúde que é muito bem-estar físico, psíquico e social. Então, isso é muito importante. Tem uma outra coisa que eu acho que acaba ficando bem claro isso, né? A gente, há alguns anos, por exemplo, além de, como a Lilian falou, as unidades de terapia intensiva, todos os leitos, tanto na terapia intensiva adulto, pediátrico, neonatal, unidade neurológica, cardiológica, tem o acompanhante presente. Tem todo esse ganho que eu falei, mas ninguém melhor do que alguém da família para ajudar no cuidado desse paciente, né? Então, por exemplo, a gente tem outras ações. Toda criança que faz uma cirurgia no Veracruz, logicamente que tem aquelas, de repente, algumas, dependendo do porte, enfim, mas na sua grande maioria, a criança, quando ela acorda, na sala de recuperação pós-anestésica, ela já vai estar com um dos pais. Não existe nenhum monitor no mundo, apesar dela ficar monitorizada, melhor do que o pai ou a mãe para ver se ela está com dor, se ela está respirando bem, se ela está tudo bem com ela. Então, é um ganho, não digo secundário, mas um ganho em potencial dessa lei que fala sobre humanização, né? Eu acho que a gente, toda vez que a atitude fica mais humana e essa transparência de abrir as portas do hospital para que mais pessoas possam estar fazendo parte nesse momento de fragilidade do paciente. Lógico que a gente sempre torce para o paciente também precisar ficar o mínimo tempo possível no hospital, que ele se restabeleça a sua vida pessoal, profissional, mas o tanto que essa humanização não só do cuidado que a gente busca no hospital, que a gente fala do jeito de ser Veracruz, que é um mantra nosso, que como a gente também gosta desde o primeiro momento que o paciente chega no hospital, seja com a equipe de manobristas, da recepção, até chegar na ala, o quanto que tem que ser humanizado esse atendimento, mas o quanto que a presença desse familiar, aí de fato acho que a gente chega num patamar muito fantástico de humanização. O tanto que isso também faz parte do tratamento. É isso que a gente vem buscando em todo dia, todo momento, e a lei agora ela fortalece todas essas ações e nos dá ideia para ir mais além, inclusive. Vocês falaram bastante já dessa participação do paciente no consentimento, no protagonismo, né? Queria voltar um pouco nesse ponto e falar sobre aquele ponto que você trouxe aqui, que é quando o paciente não tem, por exemplo, condições de tomar uma decisão sobre o tratamento dele, né? A gente entra nisso do direito às diretivas antecipadas de vontade. O familiar, a pessoa que está mais próxima, ela tem daí o direito, por exemplo, de tomar uma decisão a respeito do desfecho daquele procedimento, daquele atendimento? Sim, o paciente, quando ele tem todas as faculdades mentais, que ele está com nível cognitivo adequado, ele que toma essa decisão. Mas de qualquer momento, né, Cláudia, durante a internação, ele pode designar alguém para tomar essas decisões por ele. Tem aqueles casos, por exemplo, né, de menores de idade, que aí tem que ter a decisão do responsável, ou paciente que de repente tem alguma doença avançada também, que, por exemplo, que curse com algum grau de demência, ele vai ter alguém designado para isso, para tomar as decisões no lugar dele. O que ela traz, por exemplo, também da antecipação dos cuidados, que é muito importante, a gente tem um grande número, né, na população de doenças que infelizmente ainda não tem terapia, não tem tratamento, né, que são os pacientes ditos paliativos, né, ou seja, paliativo não tem a ver com terminalidade, não é isso. Só que tem algumas doenças que em algum momento vai coincidir o paliativismo, ou seja, que vai ser mais um tratamento de suporte, e aí que a humanização se faz totalmente presente, até eventualmente chegar numa condição de terminalidade. Só que o paciente ele pode determinar o que ele acha, até eu acho que é fantástico isso, respeitando a dignidade dele, né?
o que ele acha, o que ele encara, até onde pode ir esse tratamento, até quais medidas que está enxergando o benefício, e muitas vezes isso é discutido, como a Cláudia falou, e também aí não é compartilhada essa decisão com a equipe médica, mas o paciente ele decide. Por exemplo, se eu tiver uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, ele determina, fica isso documentado no seu prontuário, que ele não tem o desejo de, por exemplo, de ter uma reanimação. Então isso aí é um termo pesado, mas que fica respeitando a dignidade que o paciente tem do início até realmente chegar nesse momento de terminalidade. Interessante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não quer tocar nesse assunto, né? Deixa para pensar sobre isso depois, mas a legislação vem para trazer também essa clareza de que, olha, já aponta aquilo que você deseja, né? Como um cuidado para você mesmo, né? Para não deixar depois outras pessoas decidirem por você. Sim. Isso é muito interessante. Existem pacientes que já trazem a sua diretiva antecipada formalizada, um testamento vital, e a nova legislação ela fala sobre isso, né? Para alertar também os profissionais de que a gente possa falar com quem te representa. Se você, às vezes não é uma questão de terminalidade, mas eu posso ficar inconsciente por alguns dias, né, sei lá. E aí, então, quem te representa? E essa pessoa que representa, e é algo muito forte na legislação, por isso que ela tem um princípio dos direitos humanos, que são os melhores interesses, né? O que a Marcela, a Lília, o Dr. Gabriel, a Cláudia gostaria que acontecesse nesse momento. Então, profissionais em cuidados paliativos já têm essa visão muito forte, mas é importante, e como você falou, né, que o paciente, a família também possa pensar nisso. Hoje, né, na legislação fala, o paciente pode, inclusive, definir o lugar que ele quer morrer, porque alguns podem querer ficar no hospital, outros querem ir para casa. Então, novamente, apesar do léxico, né, novo de linguagem jurídica, é muito baseado no princípio do cuidado centrado, da autonomia, da dignidade do paciente. Não é só o que o médico, o profissional entende como melhor para ele, mas e também o que ele quer. E é uma mudança dessa visão tecnicista, porque é muito importante que na saúde a gente tenha toda essa abordagem técnica, né? Segurança, protocolos, medicina baseada em evidência, mas a gente traz esse outro aspecto de comportamento, de relacionamento, daquilo que importa para o paciente, né? Para que, inclusive, quanto mais informado ele tiver e com a possibilidade de se expressar, ele também se engaja mais, que é um termo e um dos objetivos dessa legislação é esse engajamento, né? Porque existem estudos que falam de diminuição de até 15% de eventos adversos, de falhas, quando eu tenho um paciente engajado, informado, que ele vai ser uma barreira, que ele pode, inclusive, desistir, enfim. Então, é para a gente pensar que não é simplesmente só algo em torno da humanização. Sim, de tornar esse ambiente, né? Aqui nós já fomos pacientes, ou vamos ser, ou seremos, né? Nós somos pessoas com a vulnerabilidade desde que nascemos. Aí, quando a gente está doente, existe um termo que fala da vulnerabilidade acrescida. Você está muito mais vulnerável. E aí o que o doutor Gabriel falou, e a Lília também, quanto que nesse momento alguém que a gente confia, né, da família, um amigo, cada situação é uma, ele faz essa diferença para nos representar, para apoiar, porque a gente está fragilizado, né? Lília, a gente está falando de uma série de pontos aqui, né, que precisa daí haver também uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, e eu imagino que seja um grande desafio capacitar, treinar os profissionais para se adequar a todas essas mudanças, né? É um grande desafio. Então, a gente parte agora para treinamentos em cima da lei. E o que a gente tem, qual é um grande avanço, né? Nós hoje temos a Fundação Rocha Brito e nós temos hoje um curso de técnico de enfermagem. E certamente essa lei, ela vai fazer parte desse processo, né? Dessa capacitação. Porque o que a gente precisa é formar as pessoas. Elas têm que chegar formadas, entendendo das legislações. Isso facilita muito o dia a dia. Mas passa, sim, por uma capacitação, um envolvimento, um entendimento daquilo que hoje a gente pratica. Então, eu vejo que, quanto Vera Cruz, nós praticamos muito, muito da lei. O que a gente precisa é refinar alguns pontos extremamente importantes para fortalecer. Mas é isso
Então, não só a enfermagem, mas a equipe multidisciplinar, a equipe médica, o corpo clínico como um todo. Então, isso vem à tona e foi muito importante esse estatuto como agora, né? Estava até conversando com a Cláudia ontem, a gente estava desbravando um pouco sobre isso e aí, não sei se você, Cláudia, você pode... É até legal reforçar, né, Cláudia? Porque o Veracruz, ele já adota iniciativas, programas de qualidade há muitos anos. E agora essa legislação vem para contribuir e aprimorar aquilo que já é feito, certo? Sim. Coincidência feliz é que esse ano são 30 anos de programa de qualidade. E bem no ano também que vem, né, que é sancionada a lei. E se a gente pensar... a questão das acreditações, né? A diretoria do Vera sempre trouxe não só o apoio às iniciativas de um programa de qualidade, né, na sua instituição como um todo, mas o estatuto ele traz algo que é muito importante. Esses aspectos do cuidado centrado, tudo isso que a gente já falou, eles são bastante até enfáticos nas metodologias de acreditação. Mas vamos pensar, né, não só, também um pouco extramuros aí. Hoje, se a gente falar em acreditação, de 7.500, 800 hospitais no Brasil, estou falando só de hospital, atenção terciária, de 8 a 10% tem um tipo de acreditação. Quando a gente vai para uma acreditação internacional, por exemplo, aqui a gente tem 1%. Então, o estatuto ele vem trazer uma ampliação para que outros serviços públicos, privados, que não têm essa iniciativa, né, por qualquer que seja o motivo, que ele traga essa cultura para dentro do hospital. E não como uma obrigação, mas como um compromisso. Mas é muito importante esse arcabouço que trouxe esses princípios éticos, porque nós não estamos falando que os pacientes não são tratados com dignidade, mas é diferente você transformar um princípio em algo concreto, um artigo de uma legislação. Então, a acreditação, ela é um processo voluntário e, como o nome fala, de acreditar, de trazer uma credibilidade. Nós temos instituições nacionais, internacionais, que são balizadas nas melhores práticas, né, estudos, com requisitos. E aí a gente olha a instituição como um todo, na liderança, na parte de operações, na parte da assistência, no envolvimento do paciente, e que aí, passando por esse processo de avaliação externa, então é conferido um selo, uma certificação, né, e deve ser um meio, não um fim. Né? Não é um quadro na parede, é algo que vem nos auxiliar. Será que a gente está no caminho certo? O que a gente pode aprender? E sempre a melhoria contínua e elevando, né? Eu penso que na qualidade, não a qualidade do setor, é a qualidade, esse princípio, né? E a qualidade e segurança do paciente é um dos objetivos estratégicos na nossa cadeia de valor. Porque ela precisa ela vem de cima, né? Para que de fato a gente consiga. A gente tem um valor que chama liderança pelo exemplo, porque senão, mesmo com os rituais, isso não se sustenta. Por isso que eu vejo assim, até emocionante a gente pensar no estatuto como um balizador, uma mudança mesmo, é um marco, não só jurídico, mas um marco na saúde, porque ele vai trazer um norte. Pode ser que a princípio, como toda mudança na vida, né, ela gere algum desconforto, mas se nós pensarmos que isso vai ser, inclusive para a sustentabilidade da instituição, excelente. Então, nós estamos aqui, acho que para falar um pouco disso também. O respeito aos direitos do paciente só vai fortalecer uma cultura dentro da instituição de respeito e de cuidado com essa pessoa, né? Sem dúvidas. Eu acho que o que a Cláudia trouxe da acreditação, né, ela, de novo, mostra sendo porque a gente vai atrás de maneira voluntária para abrir as portas do hospital, para a gente ser avaliado, por exemplo, no caso da Joint Commission Internacional, por mais de 1.000 itens. E aí, se algum dos itens não tiver em conformidade, sejam itens de estrutura, de segurança, relacionado ao cuidado do paciente, a gente não conseguiria obtê-la. A anestesia tem uma outra também que é canadense, que é a Aquimento, que também vai atrás para tornar mais evidente a jornada cirúrgica de uma maneira mais segura. A gente é total, e eu acho que a legislação ela vem até para validar algumas ações que a gente já fazia há algum tempo, isso que é muito importante, e como eu falei, nos provocar para outras que a gente pode avançar ainda mais nessa centralidade do paciente no cuidado. A gente é favorável à total transparência do que a gente faz dentro do hospital. A gente busca, por exemplo, essas acreditações por conta disso,
para a gente poder crescer. Eu falo que eu tenho esse lema para a vida, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero que eu, Gabriel, seja melhor do que o Gabriel de ontem. A mesma coisa, a gente enxerga isso para o hospital. O hospital, o que ele tem de competidor é ele mesmo, ele tem que ser um hospital melhor a cada dia. Se outro hospital fizer muito bem, parabéns, mas que a gente, nossa competição é a gente com a gente mesmo tornar melhor a cada dia. E no caso do hospital, nada melhor do que focar nas ações em prol do paciente. Então a gente tem algumas outras ações. Se alguma fonte pagadora, um convênio, que quer ver quais são os nossos indicadores, quais são as nossas taxas de sucesso, de eventos adversos, a gente tem isso disponível. A gente publicou em site público da Agência Nacional de Saúde, alguns indicadores do hospital, de maneira, a gente foi total voluntário, a gente foi o primeiro a ser validado também desses indicadores. Então, eu acho que a transparência é a chave de tudo, né? Eu acho que esse cuidado seguro só pode ser garantido através da transparência. E o que a lei traz, eu acho que é uma mudança que vem se acentuando mais em relação ao cuidado da saúde. Os profissionais de saúde, por algum tempo, eles aprendem muito bem na academia, nas faculdades, e aquele ensinamento, eles eram de alguma maneira adaptado na rotina, o paciente se adaptava àquela rotina, então vamos dizer assim, daquele tratamento. Depois de um tempo, eles faziam aquilo, né, todo o seu cuidado, qualquer profissional de saúde, pelo paciente. E hoje, que eu acho que é o mais bonito disso tudo, esse cuidado de saúde não é feito nem apesar nem pelo, mas é com o paciente. Eu acho que isso é uma tendência irreversível, vai se intensificar cada vez mais. A gente estava falando sobre o direito à informação e tem também a questão de confidencialidade. A gente vai pensar aí no registro, por exemplo, no prontuário do paciente. De quem é de fato esse prontuário? Ele é do hospital? Ele é do paciente? Como é que acontece aí esse direito à proteção dos dados e informações também? A questão do acesso às informações é algo bastante forte. O prontuário é do paciente. O hospital, ele tem, por lei, inclusive, a responsabilidade da guarda desse prontuário. Mas, independente dessa questão aí semântica, o paciente, ele tem direito a acesso às suas informações, a esses registros, ao que, de fato, trouxe ali de todo o plano terapêutico, inclusive que vai refletir tudo aquilo que a gente falou, que a decisão foi tomada em conjunto, que ele estava ciente dos riscos, que ele tinha determinadas preferências, tem uma questão em acreditação que faz a gente conhecer o paciente, as suas necessidades emocionais, sociais, e isso tudo está no prontuário. Então, o prontuário ele tem uma guarda bastante sigilosa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, inclusive de quem acessa esse prontuário. Só os pacientes que estão em manejo daquele paciente e que, de fato, ele possa, a qualquer momento, né, solicitar, isso já acontece, solicitar e ter acesso aí às cópias, né, a cópia do seu prontuário, dos seus registros. Agora, a gente está falando de uma série de direitos do paciente, ele tem também responsabilidades, né, doutor Gabriel? Sim, e tem nessa linha de transparência, né, as responsabilidades, primeiro, de informar realmente o seu histórico de saúde, quais são os tratamentos que ele já teve, quais são as terapias que ele já passou, os medicamentos que ele já toma. A responsabilidade também, como a Cláudia falou, que a gente consiga fazer esse atendimento, então, de nos informar as suas necessidades, sejam elas psíquicas, religiosas, espirituais, não só da área da saúde. Também tem a responsabilidade, até porque, de seguir as normas do hospital, porque muitas vezes algumas ações pode colocar em risco outros pacientes. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade também para não colocar, às vezes, o próprio paciente, às vezes um familiar, ou muitas vezes outros pacientes. Então, essa responsabilidade também de atuar em toda essa linha, na transparência de suas informações e também, muitas vezes, aí das normas do hospital para não colocar em risco ele próprio, né, e também outros pacientes que estejam internados. Olha, eu quero agradecer demais a participação dos três aqui hoje e fechar com uma conclusão final de cada um, né, com considerações aí falando sobre a importância desse novo estatuto e quanto ele também já reforça princípios que o Veracruz já implementa no seu dia a dia. Lilian, obrigada, viu? Obrigada. A importância desse estatuto para nós é fortalecimento, né, fortalecimento de uma cultura, não uma cultura só institucional, mas também que a gente traga o paciente para o centro das atenções. Isso vai fortalecer ainda mais a segurança e o envolvimento dele. Cláudia, foi um prazer recebê-la. Obrigada. Deixar sua mensagem final aqui. Adorei, pena que é pouco tempo, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Uma mensagem muito interessante é o quanto que essa legislação, ela
preza, ela busca a qualidade e a segurança do cuidado. O Plano Global da OMS de 2021-2030 já fala sobre a importância de trazer a voz do paciente, seja nesse conceito, seja em canais. Então, por exemplo, as ouvidorias estarem abertas, os rounds, né, que as nossas lideranças fazem. Então, que canais, né, que a gente ter pontes para que esse paciente possa exercer esse protagonismo a qualquer momento do seu atendimento. Então, eu queria reforçar muito isso, dizer que não depende tanto de alocação e recurso financeiro, mas essa mudança de comportamento, de atitudes, para que a gente possa, de fato, fazer, não é cumprir só a legislação, é promover uma mudança aí nas relações e no cuidado de saúde. Muito obrigada. A gente que agradece. Doutor Gabriel, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer, mais uma vez. Um bate-papo muito rico, né? Também aprendo muito, né, com elas. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar não é só a personalização do cuidado, é a personificação do cuidado. É saber que aquilo lá, que todo esse ensejo não é por um número, né? Não é. É o paciente, é uma vida, e o que a gente fala, né? E toda a vida tem que ser respeitada, e a nossa luta é que ela seja a mais digna, ter o melhor tratamento possível. Lembro que a gente sempre pensa, essa vida, ela é sempre também, quando vai para uma cirurgia, um tratamento, a quantidade, e o nosso compromisso é isso, né? Aquele paciente e o que ele representa para muitas pessoas ao seu redor. A gente sempre fala, ele é sempre o amor de alguém. Então essa que é a nossa luta, para não só personalizar, mas personificar realmente esse cuidado. Queria destacar que, como nós falamos aqui dessa mudança de parceria, de relação, a importância da empatia clínica, que é uma competência dos profissionais de saúde. E para 2027, a gente tem uma novidade. Isso é um conceito de empatia clínica que já é mais, vamos dizer assim, adiantado, avançado em alguns países do hemisfério norte, e a gente vai ter uma novidade, a gente vai pela primeira vez sediar um simpósio mundial, um congresso mundial de empatia clínica no hemisfério sul em setembro de 27 aqui com todo o time do Veracruz. Muito obrigado. Que maravilha, vou encerrar com spoiler, com novidade. Muito obrigada, gente. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, onde saúde, bem-estar e informação caminham lado a lado. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe também. A gente se vê na próxima terça-feira, às 8 da noite. Até lá.